de servir ao Senhor. Valeu a pena passar por afronta, valeu a pena passar pela dificuldade, mas em tudo servir a Cristo, irmãos. Isso que é o importante. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 16. Nós vamos fazer uma leitura extensa, mas eu gostaria que você prestasse atenção na leitura. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 24. Aleluia. Glória a Deus. 24, 16. Aleluia. Glória a Deus. Som. E glória a Deus. Som. Aleluia. Glória a Deus. 24, 16. Nós vamos ler até o versículo de número 33. Estava em casa, sentado no sofá da sala, meditando na palavra do Senhor, acerca daquilo que o Senhor ia colocar no meu coração para estar trazendo nesta noite. E o Senhor falou muito forte comigo acerca daquilo que nós vamos ler agora. E o tema dessa mensagem, se eu fosse colocar um tema, está embasado no versículo 31, que diz assim, acompanhe comigo, depois nós vamos voltar e ler desde o início. Abriram-se-lhes então os olhos. Amém? Vamos lá no versículo 16 do capítulo 24. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga graças a Deus. Ninguém disse graças a Deus, então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras que são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperássemos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E eles disseram: honestos e tardos de coração, para creres tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes os que deles se achavam em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E ele os constrangeu, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram a ele, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Amém? Até aí. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te louvo, a Deus, por essa oportunidade de ser canal de bênção nas tuas mãos.
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer ainda nas nossas vidas. Pai querido, Pai amado, fala conosco nesta noite, continua a falar. O Senhor já falou em meio à abertura, o Senhor já falou em meio ao louvor. Agora fala, Senhor, em meio à Tua palavra, Deus, a cada coração aqui presente. Que o Teu povo possa sair dessa noite aqui, ó Pai, diferente da maneira que eles adentraram neste lugar. Que a Tua palavra, meu Deus, possa cair em boa terra e produzir 100 vezes mais. Que o Teu nome venha ser glorificado nesta noite. Me diminua, Senhor, assim como diz o louvor. E que o Senhor cresça e o Seu nome venha ser glorificado nesta noite, ó Pai. Que tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor colocou no meu coração durante o dia, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar me direcionando para passar, ó Deus, para a Tua igreja. Que a Tua palavra venha ser como uma flecha, ó Deus, que venha acertar o alvo. E que essa pessoa possa sair daqui alegre, regozijando, ó Pai, na Tua presença. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, o capítulo que nós acabamos de ler, eu fiz questão de nós lermos uma leitura um pouco extensa, para você entender aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. Aqui o capítulo vem falar de 2 discípulos que eles estão a caminho de Emaús, uma pequena aldeia próximo de Jerusalém. Jerusalém foi o centro do ministério de Jesus Cristo. E o ministério de Jesus Cristo, ele durou cerca de 3 anos a 3 anos e meio. Durante o ministério de Jesus Cristo, ele curou. Durante o ministério de Jesus Cristo, ele libertou, ele batizou. Ali ele ensinou a sua palavra para aqueles que se achegavam até ele. E a Bíblia fala que ele formou muitos discípulos durante o seu ministério. Indiretamente ou diretamente, as pessoas assentavam para ouvir e algumas já se tornavam discípulos deles, começavam a seguir a Jesus, ouvir aquilo que ele falava, porque a sua palavra impactava os corações, a sua palavra enchia o coração do povo de alegria. E ele veio, irmãos, unicamente para anunciar uma coisa: o reino dos céus. Alguns acharam que ele ia ser um rei terreno, que ele viesse julgar Israel sentado num trono terreno, mas não. Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu numa família humilde, e ali ele se assentou num jumentinho. E a Bíblia diz que ele entra a Jerusalém e as pessoas começavam a jogar ali, e aquelas pessoas observavam e não entendiam, mas como? Ele não veio para julgar Israel como um rei terreno, mas a Bíblia diz, irmãos, que ele veio como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas para estabelecer o reino dos céus no coração de cada um que o ouvia, de cada um que estava ali assentado para ouvir. E a Bíblia fala, irmãos, que ele formou alguns discípulos ali. Os discípulos olharam os seus milagres, os discípulos olharam as suas curas, aprenderam com ele o seu ensinamento, e ele sempre deixou claro para os discípulos que ele não ia ficar por muito tempo, que era necessário que ele passasse pela cruz, que era necessário que ele passasse pela afronta, que ele ia morrer num lugar de Barrabás, que ele ia ser crucificado como um malfeitor. E ele disse, tudo isso vai acontecer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar dentre os mortos e vou voltar para vocês. E o tempo passa, irmãos, e Jesus, ele é crucificado. A Bíblia diz que ele é pregado no madeiro, cuspiram no seu rosto. Ali as pessoas gritavam, soltam Barrabás e crucifica ele. As pessoas não tiveram piedade, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as sagradas escrituras. Era necessário que ele passasse por isso, para que hoje eu e você estivesse sentado neste lugar, para que hoje eu estivesse com esse microfone na mão, pregando a palavra de Deus para você, a palavra que diz da graça, que a graça é o favor, irmãos, que nós não merecíamos, mas nós temos através de Jesus Cristo. Nós não merecíamos que ele fosse pregado naquele madeiro, mas ele fez isso em meu e em seu lugar, porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E hoje nós estamos aqui, irmãos. Jesus nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Um dia ele nos arrancou do lamaçal do pecado. Estávamos perdidos, estávamos cegos, e ele nos alcançou através da sua palavra. E hoje nós estamos aqui, irmãos, para dar glória a ele,
Honra Ele, porque Ele é digno de glória, digno de louvor e de adoração. E a Bíblia diz, irmãos, que Ele foi crucificado. E a Bíblia diz, irmãos, que ali Ele pendurado no madeiro, eles retiram o seu corpo, colocam no sepulcro, fecha aquela pedra, tampa a entrada. E a Bíblia diz, irmãos, que Ele começou a aparecer para algumas pessoas durante esse período de 3 dias que ia ser a ressurreição. Maria foi até o sepulcro, e quando ela chega lá, tem 2 anjos parados à porta do sepulcro, e ela entra, e eles perguntam: quem vocês busca. O vivente, ele já ressuscitou já. E a Bíblia diz que elas voltam e contam para os discípulos. E a Bíblia diz que está esses 2 discípulos, irmãos, da qual eu quero falar nessa noite. Eles estão descendo a caminho de Emaús. Eu fui procurar o significado da palavra Emaús. E Emaús significa busca de conselhos ou lugar afastado. Eles saem de Jerusalém, aqueles 2 discípulos, e eles começam a descer a caminho de Emaús, para um lugar afastado, por um lugar que aparentemente eles iriam buscar conselhos. E a Bíblia diz que os 2 estão desanimados, os 2 estão tristes pelo que aconteceu, porque Jesus foi crucificado, o pastor foi arrancado do meio das ovelhas, e eles estão tristes, irmãos, ali conversando com o outro, falando da situação, falando do problema. E a Bíblia diz que Jesus, ele se aproxima, só que fala que os olhos deles estavam como fechados. Eles não conseguiam enxergar Jesus perto deles, porque eles só enxergavam o problema. Eles só conseguiam enxergar a situação que havia acontecido. E não é diferente, irmãos, do dia de hoje. Às vezes passamos por dificuldade, às vezes passamos por lutas, às vezes passamos por prova, e Jesus, ele está bem do nosso lado, e nós não conseguimos enxergar que Ele está do nosso lado. Nós conseguimos reclamar para outra pessoa, falar para outra pessoa do problema, da situação. Sabe qual que é o maior perigo, irmãos? Quando eu estou desanimado e eu quero buscar uma ajuda, e eu procuro uma pessoa que está pior que eu. Aí eu chego nela: deixa eu te contar, eu estou passando por uma situação difícil. Aí essa pessoa que está mais desanimada que eu, ela vai falar: deixa eu te contar também. Você quer saber? O meu problema é pior que o seu. Minha situação é mais difícil ainda. E os 2 foi conversando assim, irmãos. E Jesus se achegou, eles nem perceberam, porque eles conseguiam enxergar o que? Somente o problema. Conseguiam enxergar somente a situação difícil. E a pior coisa, irmãos, é buscar ajuda da onde não tem. Procurar ajuda de quem está desanimado. Você vai chegar na pessoa e vai falar: olha, meu problema é esse. Ela vai falar: meu problema é pior que o seu. E você vai ficar pior ainda. Você tem que encostar em quem tem algo para te dar. Você tem que encostar em quem é espiritualmente uma pessoa de oração, uma pessoa que busca, que você tem que encostar e pedir ajuda. Ou você tem que estar atento: peraí, Jesus, eu estou passando por algo difícil. Jesus estava ali. Fala: Jesus, minha situação é essa. Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, que os ouvidos do Senhor não estão gravados para poder ouvir. Ele está atento com os seus ouvidos para nos ouvir. Irmãos, eu passei uma situação, está gravando, mas eu não vou citar nome mesmo. Passei por uma situação difícil que eu digo assim, que Deus, eu vejo que foi um livramento de Deus. Eu estava indo para o culto e eu ia pregar no culto de jovens. Eu ia dirigir o culto. E eu desci do carro, veio um jovem na minha direção e ele disse assim, eu estou falando isso para você entender a palavra. Ele disse assim para mim: olha, eu tenho algo para te contar. Eu estou passando por uma situação difícil. E sabe quando você está naquele dia que você está assim com Deus? Você orou de manhã, você está aquela busca. E eu estava assim com Deus, irmão, naquele dia. Eu falei: irmão, pois bem, pode falar. Ele falou: nossa, eu fui no trabalho buscar minha namorada. E os dois eram o casal da igreja. E eu cheguei lá, eu vi ela com outro rapaz. E os dois estavam se beijando. O que eu faço? Falei: irmão, sabe o que você pode fazer? Ora a Deus. Falei: não toma
decisão nenhuma antes de falar com Deus. E eu falei, entra pro culto, acabar o culto nós vamos conversar mais um pouco. Ele entrou, no final nós conversamos, eu passei uma direção na qual o Senhor tocou no meu coração para passar para ele. Ele foi embora. Dali, irmãos, ele foi para uma casa de outra pessoa, que era da igreja, de posição, que tinha um cargo. E ele perguntou para essa pessoa, a mesma coisa que ele passou para mim, ele passou para essa pessoa. Ele falou, ó, estou passando por uma situação, aconteceu isso. A pessoa, eu não estou aqui para julgar o que a pessoa falou, porque eu não posso me colocar na cadeira de Deus. Mas ela passou uma direção que prejudicou ela mesma. Ela falou, ó, se eu fosse você, eu saía fora dessa pessoa, larga, porque o menino foi embora e ele estava gravando tudo no celular. Ele foi na casa do pai da moça, mostrou a gravação que a pessoa tinha falado. O pai da moça estava começando a caminhar na igreja e ele parou de caminhar. Parou de ir. E eu vi que o irmão não estava indo. Falei, vou fazer a visita pro irmão para ver o que está acontecendo. Cheguei lá. Ele falou desse jeito para mim. Eu não esqueço até hoje. Ele falou, irmão, tal pessoa, eu estou chateado com tal pessoa dentro da igreja. Não é a primeira vez que eu passo por isso. E eu não tenho força para ir mais. E o menino que se separou da minha filha, ele falou que te procurou. E ele falou que você passou a direção para orar. Ele falou, foi a melhor direção que você passou para ele, porque a outra pessoa em que eu me espelhava, em que eu via como um homem de Deus, não falou algo, porque querendo ou não, irmãos, era filha dele. Eu entendi o lado dele. Eu falei, irmão, fique em paz, vamos orar, orando, eu fui embora. Então eu vejo, irmãos, que nós temos que saber em quem nós imposta para pedir ajuda. E às vezes você está passando por uma situação difícil no seu lar, até mesmo com o marido, com o filho, eu não sei. Aí você chega no trabalho, encosta numa amiga, eu preciso te falar algo. Vai olhar para você e vai dizer, é assim mesmo. Ih, não tem mais jeito. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o nosso conselheiro. Nós temos que buscar conselhos em quem tem para dar. Estavam esses dois discípulos, irmãos, um conversando com o outro, um falando da situação que tinha passado. Ó, Jesus foi crucificado. Ele falou que ele viria e já é o terceiro dia e nada acontece. Eles olharam para o quê? Para o tempo. Porque o maior inimigo do crente, irmãos, é o tempo. Às vezes, se nós pararmos para olhar para o tempo, para a situação em volta, a vontade, irmãos, é parar. A vontade é desistir. Mas quando nós olhamos para aquele que fez a promessa, para mim e para você, que viria, que no mundo tereis aflição, mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Quando nós olhamos para Cristo, irmãos, ele nos dá força para caminhar. E os dois conversando ali. E a Bíblia fala que Jesus se aproxima. E eles não conseguem enxergar que era Jesus. E Jesus pergunta, o que vocês estão conversando aí? Eles olham, mas parece que você é peregrino. Parece que você não soube o que aconteceu. Jesus morreu. E já é o terceiro dia que nós esperássemos que fosse ele que fosse remir Israel. E já é o terceiro dia ele não apareceu. E Jesus, irmãos, só foi ouvindo. Aí na hora que Jesus abriu a boca para falar, sabe o que ele fez? Vamos lá, acompanha comigo se você está com a sua Bíblia aberta. Olha aqui que Jesus ele faz. Versículo de número 25. O 26. Ele diz assim, ó, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que dele se achava em toda a Escritura. Ele foi dar conselho, Jesus foi falar através da
da palavra, irmãos. Sabe por quê, irmãos? A palavra que alimenta a minha e a sua fé. Jesus, ele foi falar, vem cá, vamos lá na Escritura. O que a Escritura diz? Não era necessário que ele passasse por isso. E Jesus começa a falar da palavra para eles, e eles começam ouvindo, e quando eles chegam em Emaús, na cidadezinha ali, Jesus fez como que ia sair de perto deles. E eles falam, não, fica aqui conosco, porque a presença de Jesus era tão boa, irmãos, que eles não queriam deixar Jesus ir embora. Não, fica com nós mais um pouquinho. Jesus, ele fala, não, tudo bem, e fica. E quando ele senta na mesa, irmãos, que ele pega o pão e que ele parte, a Bíblia fala que os olhos deles se abriram. Sabe por que os olhos deles se abriram, irmãos? Porque Jesus, ele diz, fazei tudo isso em memória de mim. Foi na hora que partiu o pão que eles se lembraram, é o Mestre. É Jesus que sentava na mesa conosco. É Jesus que estava todo o tempo ali conosco, que estava na ceia conosco. É o mesmo Jesus que lavou os nossos pés. É o mesmo Jesus que falou que vinha. A Bíblia diz, irmãos, que eles abriram os olhos no partir do pão. E eu entendo aqui também que não foi só o partir do pão que fez com que ele abriu os olhos. Foi as Escrituras, porque eles mesmos disseram. Aqui, ó. Vamos lá. Eles mesmos disseram aqui, ó. No versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as Escrituras. Irmãos, é aqui, ó. Você quer vencer? É aqui, ó. Aqui, ó. De sorte que a fé, ela pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmão, só tem um lugar para adquirir fé aqui, ó. Pelo ouvir a palavra de Deus. Eu posso falar para você, você pode me encontrar, eu falar para você, não, irmãos, essa sua história ela vai mudar. Mas quando a palavra fala conosco, irmãos, é diferente, porque a palavra faz arder no coração. Eles disseram: porventura não nos ardia no nosso coração. O próprio salmista Davi, irmãos, ele diz: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. É a palavra, irmãos, que nos faz crescer. É a palavra que nos dá força para caminhar. A própria palavra diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Que conhecimento que é esse? O conhecimento da palavra de Deus. Quantos aqui, irmãos, eu falo por mim, às vezes nós pegamos a palavra de Deus para ler em casa, parece que o inimigo fica assim no nosso ouvido: não é verdade? Não é verdade, irmãos? É pegar a Bíblia, irmãos. Põe um filme para ver se dorme. Põe um filme lá, dorme no filme? Não dorme, irmãos. Pega a Bíblia para ler. Aí parece que o inimigo fica lá: dorme, neném. Aí já começa. Irmão, sabe por quê? Porque ele sabe, irmãos, que é aqui que nós estamos vencer. Ele sabe que é aqui que nós vamos vencer, que é através da palavra. Ele sabe disso. Quer ver quando você vai pegar a palavra para meditar? Aí vem até mesmo as nossas esposas: estou aqui te entregando, não, viu? Amor, precisava te falar um negócio. Aí você tá ali, focado. Só mais uma coisinha, não fala. Então, tenta surgir situações para nos tirar do foco, que é através da palavra que nós vamos vencer. Me mandaram uma mensagem esses dias no WhatsApp, irmãos, e de momento eu não li. Aí eu cheguei no serviço, meu irmão que tinha me mandado, ele falou: você leu o que eu te mandei? Como o texto era grande, eu não queria ler. Aí eu falei: nossa, texto desse tamanho. Só que eu aprendi, irmãos, que tem texto grande que fala conosco. Às vezes não é que ler o que é rápido, né? Aí eu falei: não li, porque era grande demais. Eu até fui sincero com ele, falei: era grande demais e me dá uma preguiça de ler, mas eu vou ler. Aí eu corri no banheiro de serviço lá rapidinho e fui ler. Sabe o que falava no texto, irmãos? Eu vou contar pra vocês. Diz que tinha... Aqui é uma história para você entender. Era dois, o inimigo, os cinzentos, Satanás. Estavam os dois lá, conversando. E eles olharam para uma pessoa e falaram: vamos fazer algo para derrubar aquela pessoa. E eles lançaram naquela pessoa riquezas.
E aquela pessoa foi e buscou a Deus: Senhor, não me deixa que as riquezas venham me tirar o foco. E continuava firme. Disse: nossa, nós não conseguimos, vamos lançar outra coisa. Aí lançou uma moça bonita próximo dessa pessoa e ele falou: Senhor, me dá graça, que eu não caí em tentação, Senhor. Ele falou: nossa, mas nós não consegue. Aí vinha de lá longe o outro cinzento, o inimigo, com uma bengala, vem, e vinha vindo. Fala: que vocês dois aí tá parados conversando, nós que tá tentando ver o que faz para derrubar ali o cidadão, mas nós não consegue. Ele falou: ó, vou fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou agir. Quando eu der o sinal, vocês dois vêm e faz o serviço. Sabe qual que era esse inimigo, irmãos, que veio? O tempo. Ele foi naquela pessoa e começou a tirar o tempo daquela pessoa. Foi colocando coisas e coisas e coisas. E aquela pessoa ficou ocupada com tantas coisas que ele parou de buscar. Parou de orar, parou de meditar. Aí ele falou: ó, vocês dois, pode ir. Os dois foram, irmãos, entrou e fez a arruaça. Sabe por quê? Porque nós vivemos num tempo, irmãos, que se nós não vigiarmos, o tempo vai nos sufocar. As coisas, nós ficamos tanto preocupados com coisas, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer. E o principal, irmãos, nós não podemos deixar de lado, que é a palavra. Porque Jesus mesmo disse: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O maior inimigo do crente, irmãos, tem sido hoje, tem sido o tempo. Ah, eu não tenho visto acontecer. Ah, faz tempo que não foi prometido e até agora nada. Irmãos, fica feliz, sabe por quê? Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu é fiel para cumprir. A palavra de Deus, ela diz em Tessalonicenses, se não me falha a memória, capítulo 4, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até o fim. Irmão, se ele começou, nós já estamos seguros. Porque diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar cada dia na nossa vida, para poder fazer, cumprir. Fica feliz porque ele começou, irmãos, a fazer a obra na sua vida. E fique tranquilo, irmãos, que ele vai cumprir. É no meu tempo? Não, porque o meu relógio, irmãos, agora é 8h20. O meu relógio é 8h20. A Bíblia diz em Salmos que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Talvez na minha cabeça eu possa pensar: para mim vai acontecer só daqui muito tempo. Para Deus ele pode fazer, olhar para mim e falar: o seu dia chegou, é hoje. Você entendeu? Jesus, irmãos, ele se achega ali naqueles dois discípulos. Se achega até eles. Começa a falar da Escritura. Os olhos se abrem. Sabe para onde eles voltam? A Bíblia diz que os dois voltou para Jerusalém, irmãos, do lugar onde não deveria ter saído. Eles saíram de Jerusalém. O Jerusalém é o lugar da promessa, é o lugar da cobertura, é o lugar onde Jesus, uma vez ele disse lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, está em Jerusalém, aqui que do alto seja revestido de poder. Irmãos, aqui é a Jerusalém, onde nós íamos buscar o que? Alimento. Não deixa que nada, irmãos, venha te tirar de Jerusalém. Não deixa que nada venha te tirar de perto de Cristo. Porque é o lugar, irmãos, onde nós ganhamos forças através da palavra de Deus. Eu quero que você fique com essa palavra nessa noite no seu coração. Eu não vou pedir para você se colocar de pé, eu vou orar, eu quero que você continue sentado por gentileza, que eu vou chamar minha esposa para estar louvando um louvor. E falou muito comigo. Que você venha meditar na letra desse louvor. Eles voltaram para Jerusalém e começaram a anunciar: Ele vive. Ele vive.
Ele está vivo e ressuscitou. Aquele que nos prometeu está vivo. O que ele tinha prometido e ele cumpriu. Aleluia. Glória a Deus. Não solta ainda não, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só aumentar um pouco o microfone. Glória a Deus. Aleluia. Som. Ei, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Pode soltar. Presta atenção na letra desse louvor. Vamos ao pão, eu também, voltei com com aquilo que vem, de um sorriso, outra traição. Ele abençoa e partiu o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim eu fui em pão ao invés de rancor. Lavou nossos pés e enxugou com amor. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No rio, amor, sangue, perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No rio, amor, sangue, perdão, em seu mergulhar a minha salvação. No cantor, depois de cear, e era um louvor que vinha preparar canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No rio, amor, sangue, perdão, em seu mergulhar minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No rio, amor, sangue, perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé, vale a pena, irmão, ser fiel. Vale ou não vale? Aleluia. Cure a sua cabeça, feche os teus olhos. Vou estar orando. E logo em seguida eu vou passar por o pastor da sequência, que ele vai ministrar a ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, continuar falando a cada coração, ó Deus, aqui nesta noite. Ó Deus, se porventura tem alguém aqui, ó Pai, que é situação difícil, por causa da adversidade, com a circunstância, tem afastado de Ti, ó Pai, tem afastado do relacionamento com o Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, ir de encontro ao coração dessa pessoa, Pai. E que essa pessoa, Pai, venha se lembrar do Senhor no partir do pão, ó Deus. Que o Senhor ainda é com ela, que o Senhor ainda fortalece, que o Senhor ainda direciona, que o Senhor é o conselheiro nosso, Deus. Pai querido, Pai amado, quebra toda barreira, quebra, meu Deus, toda frieza espiritual, ó Deus, que prevaleça o Teu querer, ó Deus, a Tua vontade na nossa vida.
que nós não venhamos ser vencidos, ó Deus, pelo tempo, pela circunstância, pelas coisas desta vida, ó Deus, que muitas das vezes nos cega e nos faz, ó Deus, que nós não venhamos enxergar que o Senhor está do nosso lado. Às vezes queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, queremos dar um jeitinho, ó Deus, sendo que o jeito já foi dado, sendo que a solução já foi realizada lá na cruz do Calvário, ó Deus. O Senhor já pagou o preço, ó Deus, por nós. E hoje o Senhor nos oferece a graça, o favor, ó Pai, que nós não merecemos, mas temos diante da cruz. Hoje nós temos um advogado justo e fiel, ó Deus, que está sentado diante de Deus, que advoga nossas causas. Então nós viemos a Ti nesta noite, ó Pai, te pedimos perdão. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas. Perdoa por muitas das vezes, Pai, sermos ignorantes. Muitas das vezes, ó Pai, deixamos que as coisas desta vida venham falar mais alto. Que nesta noite, ó Pai, a Tua graça, o Teu amor possa nos alcançar. E que esta palavra, meu Deus, possa continuar fazendo efeito, falando, Senhor, no coração de cada um aqui presente. Renova, Senhor, as forças dos Teus filhos, ó Pai. Que eles possam sair daqui renovados. No nome de Jesus, ó Pai, nós Te glorificamos, porque temos certeza que a Tua promessa ainda está de pé, ó Deus, para as nossas vidas. E que o Senhor é fiel, meu Deus, para poder cumprir a cada uma delas. No nome de Jesus, toma o seu assento, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor.